Olá, pessoal. A live seria lá no Insta da Flávia P. Guedes, mas não sei por quê, por algum mistério oculto do Instagram, não está funcionando. Eu estava sendo desconectada pelo próprio Instagram, lá do perfil da Flávia, né? Então vamos ver se a gente consegue por aqui, senão a gente vai reiniciar o celular, a gente vai continuar tentando. Não percam a paciência, calma. E aí, o que acontece? A gente vai ficar aqui na live enquanto os votos são apurados, né? Tá todo mundo aí meio que na expectativa, né, dos resultados das eleições, principalmente para saber quem ganha, se vai ter segundo turno, né, para presidente. Então, assim, a gente vai acalmando os ânimos aqui na live, né? A maioria provavelmente já votou, né? Quem não votou, não vota mais também, né? 5h21. Quem votou, votou. Quem não votou, não vota mais. Essa aqui é a verdade. Bora lá, a Flávia entrou. Tô esperando só ela me mandar o convite. Oi, cetogênica emagrece. Pronto. Reginaldo tá aqui. Gente, agora sim! Querida, isso aqui é a Que máfia. É a máfia do dificuldade! Instagram. Nossa, olha! Que dificuldade, viu? Oi, Explica pra mim Nutrilinda! por que deu certo, né? Tudo Aqui no bem? celular. Eu reiniciei meu celular. Ah, tá explicado. Ai, boa tarde, gente! Então, olha, um monte de É, gente chegando. Deu probleminha, é, mas vamos fazer aqui. Agora vai dar certo. Vamos bater um papo gostoso. Vamos falar sobre coisa boa, coisa que a gente gosta de falar, sobre emagrecimento. emagrecimento, estilo de vida saudável, né? É, Ai, e muita gente chega, né? Hoje a gente vai falar, gente, sobre os princípios da alimentação, do estilo alimentar low carb. Muita gente chega, né, Flávia, querendo saber, assim, mais pelo emagrecimento, e tudo bem, né? Nem todo mundo tem como valor principal, o foco principal a saúde, tudo bem, né? Então, assim, somos democráticos aqui. E a gente vai falar muito sobre sim, o processo da low carb, como iniciar, o que comer, o que não comer, de uma maneira assim bem básica, começando do zero. Então, se você tem alguma dúvida, ouve primeiro as explicações e aí você pergunta mais pro finalzinho, porque fica meio difícil a gente se concentrar, isso. né? Falar E sobre o vamos fazer bastante assunto. pergunta para a Nutri. Vamos tirar tudo dessa mulher, gente. Calma, gente, pelo amor de Deus. É... Quer começar Então, se apresentando, Flávia? vou começar. Eu acho que tem muita gente que não me conhece, né, por aqui ainda. Meu nome é Flávia Guedes. Eu venho de um processo de emagrecimento de 4 anos. Eu eliminei 50 quilos ao todo, né? O que muitas pessoas pensam, né? O que gera curiosidade nas pessoas. Como que foi o meu processo, o caminho, foi de um dia para o outro, né? É um processo que já eu venho caminhando, eu venho fazendo várias mudanças na minha alimentação para eu ter conseguido atingir esse objetivo. E no último ano foi que eu tive a perda de peso maior e eu consegui ter de fato o objetivo que eu queria. Então, há um ano que de fato eu entrei para low carb. Porque como eu já conversei com a Nutri, eu conheci o jejum intermitente, que vai ser pauta para outra conversa, só para Outro explicar que papo. é outro papo, que se a gente for entrar no jejum intermitente aqui, meu Deus. Então eu conheci o 5 jejum horas de intermitente, na verdade, live. ó, eu conheci em 2016 e eu já vinha de um processo longo, gente, de muitas tentativas, de dietas, de várias
estratégias que eu tentava. Em 2016 eu conheci o jejum e eu queria viajar, então eu fiz ali um mês e pouquinho de jejum só com o objetivo de viajar. Deu emagrecidinha, fiquei super feliz. Não mudei minha alimentação, gente. Só fiz o jejum. Fiquei super feliz. Resultado, voltei de viagem, engordei tudo de novo. O que é muito comum, né? Então, o porquê dessa live hoje, na realidade? Na semana passada, na semana retrasada, eu acho, eu coloquei aquelas perguntinhas lá nos stories e várias pessoas fizeram várias perguntas, né? E dentre elas, uma foi assim: se era necessário iniciar uma alimentação saudável antes ou já iniciar logo uma dieta e o jejum? Então, por isso que eu resolvi convidar a Tânia para esse bate-papo, porque para mim só deu certo dessa forma, né? Quando eu escolhi uma alimentação, um estilo de vida para mim, que foi a low carb. E depois que eu entrei junto com que eu coloquei o jejum intermitente na minha rotina. Então foi isso. Aí as pessoas foram aparecendo, hoje já são 7.000 pessoas. Quando eu comecei a postar fotos lá no meu Insta, nem foi com o objetivo de nada, gente. Foi realmente só para me policiar mesmo. Eu acho que daria certo, né? Eu estar postando fotos das minhas refeições. E as pessoas foram aparecendo, foram chegando, com o mesmo intuito, com a mesma curiosidade, né? Para saber como que eu consegui atingir esses objetivos. E hoje eu tenho o maior prazer, eu tenho muito prazer de falar sobre alimentação saudável. Eu tento ajudar as pessoas o máximo que eu posso, tentar mostrar o caminho mais fácil, tentar explicar que para a gente emagrecer não tem que gastar muito dinheiro, não tem que não sabe, simplificar é muito simples, as pessoas só têm que conseguir entender isso. Então, foi através da low carb, e hoje a Tânia, que é nutricionista, trabalha nessa área, né, Tânia? Tem uma experiência maravilhosa também, não profissional, mas também É, pessoal, que ela segue. Ela não. E vamos lá, vamos começar. eu vou Agora me é com apresentar você. agora. Eu sei que a maioria me conhece aqui, mas como esse vídeo vai para o YouTube, é sempre legal se apresentar também. Então, assim, meu nome é Tânia Alves, eu sou formada em nutrição, faço pós-graduação em nutrição clínica e, além disso, também eu sou Master Coach e também com formação em programação neurolinguística, né, que é a famosa PNL. Então, assim, no meu trajeto como nutricionista, eu vi que apenas dominar a ciência da alimentação não era o suficiente. Precisava também essa parte mental, né? A mentalidade tinha que estar acompanhando, né? Tem que ser a parte que viabiliza isso, viabiliza ter uma vida mais saudável. Então, assim, então eu criei o projeto NutriDados. Hoje em dia é o meu projeto principal, é o meu sonho principal, tá totalmente digital. Eu não faço consulta como nutricionista online, só para deixar claro, mas eu faço algo, assessoria e consultoria, mas com essa abordagem de coaching, né? Mudanças de mentalidade e eu estou sempre produzindo material, protocolos, coisas exclusivas voltadas para alimentação, para estilo de vida saudável no geral, né? Então, quando a gente muda a alimentação, a gente não muda só a alimentação, né? A gente muda várias coisas. E aí a Flávia me chamou, né, para falar um pouquinho sobre estilo de vida low carb, estilo low carb. A gente já vem se curtindo há algum tempo, né? Eu já acompanho a Flávia há algum tempo, acho que há alguns meses, assim. Acho que não menos, acho que uns 3, 4 meses, no mínimo, que eu acompanho a Flávia. Até porque a minha conta, ela começou a ficar mais, né, intensa a partir de maio. Então, assim, todo mundo que eu acompanho, assim, aqui nessa conta é 5, 6, 7, 8 meses. Máximo 8 meses. Então, bora lá. Vou começar logo, tá, Flávia? Pra gente ter tempo para responder as perguntas. Já tem bastante gente online. Então, assim, primeiro explicar, né, o que quer dizer o termo low carb. Low, em inglês, quer dizer baixo, e carb, que é uma forma mais curta para carboidrato, né? Então, assim, é uma alimentação baixa em carboidrato. Mas baixa como assim, Tânia? Baixa em relação a quê? A quem? Né? Em relação
a alimentação proposta pela Organização Mundial de Saúde, tá? Que preconiza aí 55, 60, 65% da sua ingesta de calorias diária provenientes de alimentos de carboidrato, do macronutriente em si, tá? Ou seja, pelo que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, tem aí grãos, a base, né, seria da alimentação, seriam grãos, principalmente grãos e cereais. E isso não é o que a gente tem na alimentação low carb. Por isso que ela fica baixa, né? O teor dela de carboidrato é mais baixo. E aí vai ter gente que vai confundir. Low carb é no carb, é não comer carboidrato nenhum? Não, não é isso. Não é que Isso você gera vai muita excluir. confusão nas pessoas. Não é que você vai excluir. E se você excluir, tudo bem também, tá? Outro papo. Mas a low carb, ela é uma estratégia que visa, assim, você comer comida de verdade. A gente vai ter low carb maluca, gente. E tem muito pela internet. Tem muita gente vendendo esse sonho da alimentação low carb com elementos que não são benéficos para você, para sua saúde. Então, assim, a gente vai falar aqui do estilo low carb dentro da perspectiva paleo, que é de alimentos não industrializados ou minimamente processados. Eu estava conversando com a Flávia que, tipo assim, não é que é zero industrializado, é próximo a zero, porque você ainda vai usar ali, né, o azeite, fica complicado você fazer em casa, o sal fica complicado você fazer em casa, mas são coisas que não foram altamente processadas para até chegarem à sua mesa. Então, assim, existem pessoas aí pregando um estilo low carb que, na verdade, o foco é apenas a estética, tá? Apenas a estética, apenas o emagrecimento, enfim. Então, assim, a cetogênica está falando assim, que é a melhor forma de usar esse estilo de vida. Então, assim, o melhor jeito mesmo é realmente optar por uma alimentação mais natural. E aí, a média de ingestão de carboidratos, só que são carboidratos, gente, natural, que está ali naturalmente no alimento, nos vegetais, né? E, enfim, nos vegetais. E aí, é algo em média de 50 gramas por dia, tá? 50 gramas de carboidratos líquidos por dia. O que é carboidrato líquido? É o carboidrato do refrigerante? Não, gente, não entra refrigerante. Carboidrato líquido é a diferença. Você pega o carboidrato total, menos as fibras, e ali é o carboidrato líquido, que é aquilo dali que realmente que vai ter ação sobre a sua insulina. E aí, falando já em insulina, por que, né, da low carb, né, emagrecer? Por que a estratégia low carb está sendo aí tão difusa, principalmente para emagrecimento? Porque ela é capaz de reduzir os níveis, né, sanguíneos. Ela, junto com outras coisas, são capazes de reduzir os níveis, mas principalmente, tá? A alimentação low carb, baixa em carboidrato, reduzir os níveis do hormônio insulina. O hormônio insulina, ele tem essa função, né? Ele tem essa função no nosso corpo, né? Tem esse poder de armazenar gordura no nosso corpo, né? Se você está querendo eliminar, queimar gordura e você está com um hormônio alto que faz você armazenar a gordura, então tem esse ponto hormonal, né? Então, quando você restringe essa ingestão de carboidratos, você automaticamente reduz os níveis de insulina e é isso que facilita o emagrecimento. Para alguns isso vai ser o suficiente, para outros vão ter que combinar outras coisas, como exercício físico, como jejum intermitente, como suplementação, enfim, são várias coisas, são diversas as variáveis que influenciam nisso. Mas a low carb é a maneira mais simples e a mais como eu vou dizer? É mais fácil, é mais tranquilo, entendeu? Muito tranquilo, muito fácil. Então, assim. Prazeroso.
prazerosa, né? É bem tranquilo. E aí a questão da insulina é assim. As pessoas às vezes não entendem. Mas esse eu vou dar um exemplo para vocês. Não tem o diabético tipo 1. A maioria, não sei se você conhece algum diabético tipo 1, e você conheceu essa pessoa, assim que essa pessoa começou a apresentar os sintomas do diabetes tipo 1. Geralmente essas pessoas, elas definham os diabéticos tipo 1 antes da descoberta da administração da insulina, né, para os diabéticos tipo 1, eles definhavam. Eles emagreciam porque pela ausência da insulina. Então, é um hormônio importantíssimo. Então, o nosso objetivo não é zerar a insulina. Calma, jovem. A gente quer colocar níveis ótimos. A insulina tem várias funções no nosso corpo, inclusive colocar nutrientes para dentro da célula, não só a glicose, tá? Mas o nutriente para dentro da célula. Então, assim, fica muito difícil você ter essa ação, você emagrecer com um hormônio altíssimo, né? Em níveis altíssimos. E uma coisa que é muito comum na low carb é que nos primeiros dias você emagrece muito. Primeira semana, né? Não sei se é Flávia. Você teve isso, Flávia? Até porque tá desinchando, né? A gente começa a desincha, na verdade. Então, a pessoa fica animada, empolgada. Isso porque o nosso corpo ele é capaz de estocar o glicogênio, né? No nosso músculo e no nosso fígado. E aí, para cada glicogênio, é tipo a forma estocável da glicose. E aí, para cada grama daquele de glicogênio, o seu corpo vai armazenar aí em torno de 3 gramas de água. E a gente tem a capacidade aí de estocar no nosso corpo, depende, né, gente? Se é criança, se é homem, se é mulher, o porte da pessoa. Mas vamos colocar aí 200 e alguma coisa, 200 e alguma coisa de gramas. Aí você multiplica isso por 4. Então, assim, tem como sim eliminar bastante água, tá? Bastante edema, né, do corpo com a low carb nos primeiros dias. Então, tem muita gente que usa low carb, né, de maneira errada. Emagrece para ir no casamento, emagrece para ir não sei o quê, e fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Isso não é legal. Não é legal para o seu corpo. E também não dá os resultados, né, Tânia? Depois fica naquela, gente, eu faço tudo certinho e não emagreço. Por quê? Não, se você faz tudo certinho e não emagrece, é possível sim, tá, gente? Na medicina, fazer tudo certinho e não emagrecer. Só que são raríssimos casos. Pega aí. Aí tem também alguns problemas hormonais, né? Tem que ter um problema aí muito sério, tá? Eu já passei por isso. Mas mesmo assim é algo diferente. Quando você está fazendo tudo certo e você ganha peso, é um peso diferente. Se você está treinando, é diferente. Sim. Então, assim, o mais importante mesmo é você ter esse estilo de vida saudável. E aí, se você tiver algum outro distúrbio, transtorno, fica até mais fácil, né? De diagnosticar. Fica muito mais fácil. Né? E aí você tem uma possibilidade de ter um diagnóstico aí precoce, porque você tem uma alimentação regrada. Então, invistam nisso, tá? Em termos, assim, de saúde. É o melhor motivador, gente, é a saúde. Mas eu sei que tem muita gente que tá pela estética e tudo bem, porque a low carb é bem eficiente nisso. Mas o que acontece? Se você para low carb, né? Low carb é dieta de gente louca, porque você para e engorda depois tudo de novo. Claro, gente. Acontece muito. Né? Se você volta a fazer o que você fazia antes, você vai ter o resultado que você tinha antes. Não tem... É lógica simples. Isso não é uma deficiência da alimentação em si. É uma deficiência da sua mentalidade em entender que aquilo dali não é uma dieta para apagar incêndio. É uma alimentação. É uma dieta porque é uma coisa diária, né, gente? A palavra dieta vem disso. É uma constância. Diário. Né? É o que a Renata tá falando, né? A Renata, aí, ó. É o que as pessoas têm que entender. Não é dieta, é um estilo de vida. É o que você tem que se seguir. A Renata, ela também vem de um processo, Tânia, de emagrecimento.
ela emagreceu bastante com a low carb e ela mantém super bem, continua no mesmo estilo, sem oscilações, né? É, e essa que é a dificuldade das pessoas, eu acho que maior é essa. Já que a gente está nesse negócio assim da low carb, desses enganos, outro erro assim que a gente tem muito na low carb é o excesso de gordura, né? Porque a low Sim, carb, aí eu vou falar aqui, tá, gente, o que é basicamente a low carb? A low carb é basicamente bicho, planta e e gordura gorduras boa, boas. né? E aí o que E a bom gente tem? senso, né? Bom senso. É, parabéns, Renata, pelos 44 quilos aí off em um ano. Maravilhoso seu resultado, maravilhoso. É, é ponto fora da curva. Nem todo mundo vai ter esse resultado, Renata. Parabéns mesmo. E continua que você parou alto e avante. Arrasou. A Karen tá pedindo aqui o meu relato de jejum de 14 dias. Vai lá De no meu jejum de site que 14 tem, tá? dias. Nutridados.com que tem, tá? Vai lá em e-books que tem o meu relato. E só para falar, gente, os 14 dias de jejum acompanhada, assistida, tá? Monitorada. Enfim, não estava internada, mas eu tinha monitoramento. Eu trabalhava numa clínica e aí eu tinha todo o aporte, suporte e incentivo dos médicos de lá, tá? Eu posso até depois gravar um vídeo para o YouTube só para falar disso. Mas bora lá. Então, assim, então o que tem na low carb, né? São as carnes, todos os cortes. Low carb Não, não precisa rapidinho, ser caro. Tânia. Rapidinho que a gente se perdeu aqui, porque a gente foi responder a Renata e depois a Karen. Nós estávamos falando em relação ao bom senso, o que é a low carb, em relação a Então, plantas e gorduras boas, como são sim. Sim, utilizados. eu ia falar o que entra na low carb, né? O que para vocês Uhum. entenderem como é que é esse negócio de gordura boa. Então, entram todas as carnes. Quando a gente fala todas as carnes, a gente fala as vísceras também e os cortes mais gordos. Porque muita gente tem medo desses cortes mais gordos por causa das diretrizes nutricionais falando para a gente evitar a gordura. O que é De um uma mentira, é falso. E aí veio esse movimento low carb e vem e fala: pode comer a gordura sim, gordura emagrece, gordura faz bem para você. Sim, faz bem. O que a gente consumia dentro nesse modelo anterior, de tudo light, tudo sem gordura, carne magra, aquele peito de frango seco, isso aí é um extremo de pouquíssima gordura. E aí, se você vai para o outro extremo de suplementar a gordura, de achar que eu posso sim colocar um azeite na salada, eu posso sim comer uma costela, uma picanha, uma rabada, que são cortes mais gordos, né? Eu posso sim comer pele de frango com pele. Eu posso sim comer torresmo, né? Então, assim, você vai comer só isso, gente? Essa não é a base, essa não é a ideia. A ideia não é fazer uma suplementação. Essa gordura, ela não vira ela não vira purpurina. Ela não vira purpurina. Eu prometo para Café com vocês. manteiga todos os dias também, né? Café com nata, café com creme de leite. Exatamente, excesso de café com Aí no óleo de coco, almoço, mais café creme com de nata. leite, mais nata. Tem gente que não faz nem ovo na manteiga, né? Faz a manteiga no ovo, praticamente. Então, assim, esse é um erro muito comum na low carb, de excesso de gordura. Então, assim, outra coisa que a gente tem na low carb, que foi mal interpretado, é tipo assim, não precisa contar calorias. Você não precisa, realmente, eu não conto calorias. Você não precisa contar calorias, mas as calorias contam, você queira ou não. A low carb, ela não está imune às leis da termodinâmica. Então, se você tiver com consumo calórico, um superávit calórico, você não vai conseguir O eliminar peso. resultado é o contrário. Exatamente. É capaz de você realmente engordar. É mais difícil, mas você vai engordar. Então, você tem que estar em déficit, não em superávit. Você tem que Isso estar é o em déficit déficit. calórico. E aí, mas como que eu entro em déficit calórico? Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Comendo comida de verdade. Quando você come comida de verdade, quando você nutre seu corpo, quando você come comida que tenha
nutrientes, o seu apetite naturalmente reduz. E aí você já tem essa redução da insulina, né? Então, assim, você tem vários componentes, várias coisas, você já está mais nutrido, você já está com mais saúde. Então, o seu corpo, o que ele quer é que você esteja num peso legal. É isso que o seu corpo quer. Esse equilíbrio, é a homeostase, né, que a gente chama. Então, é isso que o seu corpo quer. Então, as pessoas acham que elas têm que emagrecer para recuperar a saúde, mas não é. Elas têm que recuperar a saúde para emagrecer. Para Porque o seu emagrecer. corpo tem mecanismos para apagar esse incêndio, né? Para reparar esse dano que você causou de excesso de peso. Então, assim, essa é por isso que uma alimentação low carb, paleo, né, que a gente chama, com comida de verdade, é um emagrecimento melhor, mais eficiente em todos os sentidos, com menos fome e que fica mais fácil manter, de perdurar, né? Igual o Reginaldo tá falando aqui, o Olha quem tá emagrecimento é aí, um Nutri, brinde. o Reginaldo. Então, agora ele tá falando, realmente, o emagrecimento, ele é um brinde dentro do processo É um de... brinde. É a consequência, né, do que você fez. É o brinde. Aí, os E benefícios também da entra low nesse carb... contexto em relação às receitinhas, Nutri. Que as Peraí, pessoas. vamos falar. Peraí, que esse papo aí, menina, já É porque começou a falar de deu gordura, de treta. exagero, Calma já vou aí, logo para as calma aí, receitinhas, porque as pessoas têm calma muito aí. difundido isso na cabeça, entende? Eu vou falar, vou chegar nesse ponto, mas antes eu quero só falar um pouquinho, evidenciar, eu já falei muito aqui, mas dos benefícios da low carb, né? Tem essa questão do emagrecimento, ela melhora as suas taxas sanguíneas, não no primeiro momento, mas depois. Gente, se as suas taxas deram alteradas um mês depois da low carb, 2 meses depois, calma, espera, peraí. O corpo tá aí se adaptando, calma, calma, né? Vem Calma, polêmica. calma, Anjo, calma. Vai dar certo. Então, assim, num primeiro momento, quando a gente muda a alimentação da gente, tanto para melhor quanto para pior, quando a gente tem uma mudança drástica na nossa alimentação, as nossas taxas se alteram. E tem muito médico, tem muita nutricionista que não sabe ler, interpretar isso, né? O que significa um aumento de triglicerídeo, o que significa um aumento de HDL. Então, assim, calma. Vai dar tudo certo. Espera um pouquinho mais de tempo, dá aí uns 3 a 6 meses para poder tirar as suas conclusões, para ver se realmente isso funciona para você As ou não. pessoas acabam se Então, além assustando, né? disso, E colocando a culpa na low carb. Não, foi depois da low carb tem gente que acha que que vai meus cair a taxas aumentaram. imunidade, que não sei o quê, tropeça na rua. Tem gente que é assim, né? Tropeçou na rua, pronto, foi low carb, né? Cortou o dedo, pronto. Nunca cortei meu dedo na vida. Cortei agora por conta dessa low carb. E não é assim, calma. E aí outra coisa que é bem legal é que como a gente não está consumindo glicose o tempo todo, como a gente não está ali, ó, ligadão, alto, né? De glicose o tempo todo, a gente tem mais clareza mental e a gente tem mais energia. Porque o nosso corpo fica eficiente em consumir a nossa gordura corporal. Então a gente não precisa ficar comendo o tempo todo que nem um animal, que nem um bicho. Que, gente, por que eu tô falando, Tânia, comendo que nem um animal, que nem um bicho? Eu vejo aqui, eu moro na Noruega e aqui eu moro numa região aqui a Noruega é um fazendão, tá? A Noruega em si é assim. Então na minha casa tem assim criação de ovelhas. Gente, eu já passei com o carro ali 3 horas da manhã, 4 horas da manhã e as bichas desesperadas comendo. Saca? Então, assim, por isso que eu digo comendo que nem um animal, ali, daquela fúria ali para não morrer. Então, assim, a gente não precisa comer o tempo todo, tá? E isso aí você vai ver gradativamente. E aí, você tem mais energia, mais disposição. Para gordura no fígado, é um ótimo remédio mesmo, é um ótimo tratamento. Já é com... Oi? Não, eu estava falando que quando a gente inicia, o corpo já está adaptado, o corpo já para de pedir comida toda hora. A gente não tem mais essa necessidade. Nosso corpo não tem mais a necessidade disso.
E aí, outra coisa também que a gente tem aí, né, de benefício da low carb é, é ter essa liberdade, né, essa autonomia de comer quando quiser, onde quer, porque você aguenta esperar, né? Você aguenta Sim. esperar e você come bem. E todos os benefícios que estar bem nutrido tem a low carb dá, porque ela é baseada em alimentação com comidas de verdade. E aí, Flávia, eu queria saber como é que foi para você. Qual foi, assim, além do emagrecimento, é claro, né? Isso é maravilhoso. Mas o que você teve de mudança, assim, de vida com a low À carb? Em disposição. termos... À disposição. Outra coisa. Minha disposição hoje é outra. De ir para academia, de subir um morro. Na cidade dos meus pais, por exemplo, eles moram em um bairro que tem um morro imenso. E eu não subi andando esse morro, né? Então hoje eu vou, eu consigo subir, eu consigo ir para academia, eu tenho mais clareza, benefícios no crescimento. Mas para mim a principal mesmo foi em relação à disposição, que eu sempre tive dificuldade em relação a treino, em relação à academia. Hoje é outra coisa. Não é, com certeza. Eu não vou falar, gente, os meus benefícios com a low carb, porque assim, ou eu faço low carb ou eu faço low carb. Eu não tenho essa opção, tá? Eu tenho um problema sério para metabolizar Sim. carboidratos. Então, o que que acontece? O que que aconteceu comigo? Eu sempre fui assim. Eu falei com vocês no início do vídeo sobre as quantidades que a Organização Mundial que a Organização Mundial da Saúde preconiza, né? E era muito alta. Essa quantidade alta eu já não sigo desde, desde os 18 anos, tá? Desde os 18 anos, que foi quando eu li um livro que já falava desses princípios da low carb, de insulina e glicemia. Isso eu estava no meu primeiro ano de nutrição. Então, assim, são muitos anos, são indo para 15 anos, tá? Com uma alimentação moderadamente low carb, são 15 anos. E aí, quando eu fiz mais ou menos uns 28 anos, a casa caiu. Eu comia carboidrato uma vez ao dia, eu comia baixo carboidrato, mas eu ainda comia glúten. E essa pouca quantidade de carboidrato era o suficiente para me deixar totalmente derrotada. Então, eu fiquei um ano, né? Não, tem 6 anos, então. 6 anos atrás, eu fiquei um ano sofrendo muito mal. Eu dormia aproximadamente 16 horas por dia. Era. Eu só aguentava ficar 5 horas, 6 horas no trabalho, voltava, eu não tinha energia para nada, gente. Foi o maior pesadelo da minha vida. Então, eu não sei se você passa por isso hoje. Isso é possível, sim. Eu já conheci pessoas assim, tá? Que tem essa mesma limitação e não metabolizam legal o carboidrato. Não metabolizam Sim, também o álcool e não metabolizam já me também a adoçante. contou sua história que é surpreendente em relação a como o seu corpo reage, né? Incrível, é incrível. Eu mostrei algumas fotos para Flávia e reação aí de xilitol e eritritol é uma coisa assim horrível. Mas enfim, aí minha casa caiu, gente. Mesmo consumindo pouco carboidrato, né, relativamente pouco carboidrato, eu parei, fui em médicos, fiz exames e mais exames e aí um dia eu falei assim, não, peraí, eu vou tentar aqui a dieta do Can. E aí, Nossa, não dieta do fala. Can, escuta, eu vou chegar nas receitinhas. Vou chegar nas receitinhas. Não, essa do cão, olha. A do Can, gente, é receitinha, 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 receitinha. Eu não concordava com aquilo. E aí, eu na Ducan, naquela fase, né, de zerar o carboidrato, eu fiquei curada. Eu falei, gente, é o carboidrato. Na hora eu conectei uma coisa com a outra e instintivamente eu fiquei na cetogênica. A cetogênica, gente, é uma low carb com menos carboidrato ainda. Mas é a mesma estrutura é a mesma estrutura da low carb, só que mais uma restrição ainda maior de carboidrato. E aí, gente, pensem numa pessoa que do nada, que uma pessoa que se arrastava na vida, do nada tinha energia. Eu dormia só 6 horas por noite, era uma coisa louca. E eu não concordava com umas coisas da Ducam. Eu não concordava com
com receitinhas, eu não concordava com um monte de coisa e eu não concordava com a restrição de gordura. Por quê? Eu fui me testando, Flávia, né? Eu fui me testando. Eu falei, cara, peraí, eu como castanha, não engordo. Eu como o frango com pele, não engordo. Pô, eu como... Você foi conseguindo se Peraí, encontrar. tem alguma coisa errada aqui. Peraí, eu vou seguir aqui me educando aqui do meu jeito aqui. Eu sei que o que me faz mal é realmente carboidrato e viver em cetose. A cetogênica tá falando aqui. Gente, foram 3 anos. Eu tinha medo de carboidrato. Eu tinha carbofobia. Porque eu sei o quanto que eu sofri 1 ano de médico em médico, dormindo que nem uma louca, sem energia para nada. Tinha vezes que eu queria lavar meu cabelo, que eu queria escovar meu cabelo, que eu queria cuidar da minha casa e eu não conseguia. Então, para mim, foi libertador. E aí, eu fiquei nessa de cetose, gente. Eu comia fruta 1 vez por ano no Natal. Esse era o foco da pessoa, tá? Tem a Porque eu galera não aqui que queria gosta de arriscar perder essa clareza mental, eu não queria arriscar perder energia. Era uma coisa que eu fui privada, né? Foi tirado de mim por mais de 1 ano. E aí eu não queria. E aí até que eu encontrei o jejum. E aí eu vou falar agora das receitinhas, né? Como eu entrei já na low carb sem receitinhas, eu permaneci nelas. E aí eu fui estudando até o paleo, bicho planta, né? Comer comida de verdade. E eu fui vendo o quanto que é interessante comer comida de verdade, comer bicho planta. Me interessando por isso, eu pude perceber e notar o quanto de industrializados que a gente acaba adicionando e o quanto que a gente come sem fome, sem necessidade, quando tem uma receitinha. Quando tem aquele brownie com chocolate 70%, creme de leite com castanhas e nozes e, né, aquelas coisas hiper palatáveis. Você tortas vicia maravilhosas. o seu paladar nisso. E aí o que acontece? O superávit de calorias. Você acaba Na comendo verdade, demais. só Você não... permanece o vício, né? Que já é um vício que vem de uma vida inteira. Dando os ingredientes, Exatamente. né? Exatamente. São ingredientes mais interessantes que causam menos dano? Sim. Mas e aí, quando você estiver numa viagem, numa situação em que você não tem aquilo dali? Você, querido, vou te falar. Você vai comer o brownie que tiver. E quando você colocar aquele brownie com açúcar na boca, você não vai ficar em um. Aquilo dali vai dar um efeito rebote, você vai ter uma hipoglicemia e vai comer mais, e mais, e mais. E aí tem pessoas que têm problemas de compulsão, de transtorno alimentar mesmo, e não vão conseguir voltar para a dieta. Gente, é o mesmo que um alcoólatra. É mesmo que um alcoólatra ali. Não, peraí. Eu vou tomar uma cerveja, mas que não é cerveja. Ela é sem álcool. E continua tomando aquilo. No dia que não tiver cerveja sem álcool, você acha que ele vai tomar água? Não, porque ele não Claro que não. cultivou o hábito de tomar água. Ele cultivou o hábito de tomar cerveja sem álcool. Então, assim, gente, a gente precisa ser bem sincero. As receitinhas são legais, elas têm o valor delas, mas elas não são o centro da low carb. Fora que fica caro, fora que você precisa ter talento, você precisa saber substituir um alimento pelo outro. Por exemplo, se eu for usar uma farinha de coco, é um ponto, é uma quantidade de líquido. Se eu for usar uma farinha de amêndoa, é outra. Se eu for usar uma farinha de sei lá o que, fazem farinha até de frango, é outro. Então, assim, não pode? Não, claro que pode. Pode sim. Mas desde que não te atrapalhe no processo de reeducação do paladar. Nem Bom, que te atrapalhe no seu processo de grana, no seu processo de emagrecimento, né? Se é algo que você exagera, não é interessante, não é legal, porque você não vai chegar no seu objetivo. E quando a gente não vai tendo o resultado
no percorrer do caminho, a gente desiste. Isso é natural do ser humano, desistir, né? E receitinha, gente, quanto menos, melhor. Minha Essa é a experiência com verdade. receitinhas não foi muito interessante, né? Em relação, igual eu já te contei, sobre a Ducan, eu não tive Ah, objetivos é, com eu a lembro. na época por conta das receitinhas. Gente, eu vivia de receita. Eu fazia muita coisa gostosa, viu? Porque eu tenho uma Ah, mão muito boa na cozinha. Então eram coisas assim, maravilhosas, eu só vivia de receitinha. Eu acordava de manhã com bolo, com bolinho de caneca, com pães. Na hora do almoço sempre tinha uma receitinha. À noite eu fazia receitinhas também, então minha experiência foi péssima por causa disso. Quando eu entrei para low carb, eu fui já bem objetiva em relação à comida de verdade, né? E isso é a diferença, o que as pessoas imaginam também sobre a low carb, por ser um estilo alimentar caro, porque as receitinhas realmente têm alto custo. Os ingredientes são caros. Farinha de amêndoas é caro, farinha, tudo é caro. Eu fui exclusivamente em relação à comida. Eu sou muito simples na minha alimentação. E quando as pessoas me perguntam sobre o estilo low carb, é o que eu falo. Vai na comida de verdade, bicho, planta, que vai dar certo. Hoje, eu já faço algumas receitinhas esporadicamente, né? Quando eu tô com muita vontade, quando eu vou receber alguém. Hoje, no meu almoço, por exemplo, eu fiz uma receitinha. Mas é muito de vez em quando. Eu gosto mesmo de comida, eu vou em comida e para mim é muito tranquilo e é muito mais barato, né? Minha experiência não Bem foi mais barato. legal, eu não indico para Teve ninguém. gente que Resistir. teve gente que discordou comigo e falou, acho que, como é No que último é? post que você Eu fez, escrevi, né? numa postagem que eu fiz que não concordava em relação às farinhas de oleaginosas. Gente, vamos colocar uma coisa aqui na cabeça, tá? Da gente. Nozes, castanha de caju, castanha do Pará. Gente, aquilo dali não foi feito para ser consumido como farinha. O bagulho vem escondido. Para você fazer castanha de caju, pegar uma castanha de caju, você tem que juntar não sei quantos cajus da vida, moer, secar e não sei o que. Aquilo dele não foi feito na natureza para você comer 100 gramas num pedacinho de brownie. Não foi. Não, gente, eu não inventei isso. Isso não é da minha cabeça. Isso está na natureza. Observa. Observa. Entendeu? Então, assim, como do mesmo jeito que não é natural fazer uma farinha de frango. Cara, você tá deixando de ir para a indústria alimentícia, né, de larga escala e tá criando uma mini indústria na sua casa. Você tem que pegar o frango, triturar, assar, não sei o que lá. Vale a pena fazer uma vez ou outra, fazer quando tem Sim. amigos que não seguem o mesmo estilo, né? E tudo bem, não vejo problema nenhum. Não vejo problema nenhum. Mas você dizer que isso é totalmente natural, eu não Só vejo que como ainda sendo entra assim. em relação se a pessoa tem o objetivo de estar mudando o estilo de vida, né? O que é mudar para mim o estilo de vida? Eu estou vindo de uma vida inteira comendo pão de sal, comendo bolo de cenoura, comendo biscoitos. Se eu estou tentando mudar isso, por que que eu vou trazer isso para esse novo estilo que eu estou tentando fazer? Porque é isso que as pessoas fazem, né? É, é, É muito é bem isso, né? É bem isso. É querer travestir o objetivo é mudar a mente, né? Dessa a forma é bem. sua dieta de lixo para dieta fitness, né? Na verdade, gente, nem tudo é o resultado na balança, nem tudo é, sabe? Tem coisas que vão além, é a saúde mental da gente, o equilíbrio emocional, de não estar dependendo de nada. Eu me vi dependente de chocolate 70%. E quando eu falo isso para vocês, é para vocês não caírem nesse erro, né? Chocolate 70% é legal, cacau é legal, é uma coisa nutritiva e tudo mais. Mas, tipo assim, eu não já tava com. Pra mim já era impossível passar um dia, dois sem. Mesmo que fosse uma lasquinha. Tânia, e essas pessoas que vêm dessa alimentação, né, de uma vida toda,
como mudar? Cara, se a gente for falar aqui do processo de mudança, é complicado. Eu vou dizer como começar a low carb, tá? O principal na low carb que você acho que todo mundo tem que investir é justamente em estudar e aprender o que se trata. Aprender o que se trata low carb, saber qual é o assunto, se testar e ver realmente onde o calo aperta, tá? E eliminando essas coisas mais processadas, porque são essas coisas que abrem o nosso apetite. Os Uhum. embutidos, pães, Açúcar. macarrão, bolo. Então, assim, suco demais, então, refrigerante, bebida alcoólica, né? Você também teve um problema com isso, né? Com bebida alcoólica, né? Assim, eu adoro cerveja. Então, para mim, igual o Marcos está aí falando, meu problema são os doces. Meu maior problema foi a cerveja. Foi mudar essa forma de todo final de semana eu bebia minha cerveja, né? Então, minha maior dificuldade foi essa. Então assim, iniciar na alimentação low carb é mesmo estudar, entender, pegar boas listas. Eu ainda não tenho uma lista disponibilizada no meu site, mas eu vou disponibilizar, eu tenho pronta. Quem fizer a lista pode entrar comigo no meu perfil do Nutridados, que tem lá um link para o meu WhatsApp. Pode pedir que eu mando, tá? Não tem problema não. Pode ser 1000 pessoas que eu mando. Sem problema algum. Então, é justamente tirar esses processados que aumentam o apetite da gente. E quem é viciado por doce, só se para de comer doce parando de comer doce. Infelizmente. Assim como se para de fumar. Assim como se para de usar drogas. E é um vício, tá? E tem uma diferença. É um vício. Só que tenta Podem... tirar, na hora de tirar mesmo que a pessoa consegue entender que isso é um vício. Que o açúcar é vício. E vou te Pelos falar, efeitos que adoçante também dão, entende? vicia, tá? Uhum. Dá a mesma onda do açúcar. Claro que não em relação à insulina e nananã. É mais ameno, mas é um vício. É um vício, 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 vício. Tá? A É cetogênica é igual quando a forte. Meu gente problema fala foi em isso também. relação. É, eu tô vendo, eu sigo ela, uma querida. O álcool é um problema, gente. E eu não Igual quando a como gente eu fala nunca assim, tolerei, Flávia, foi fácil para mim. ah, nossa, não vamos falar disso não, porque olha, o coração chega. No Rio, em relação ao vício do açúcar, as pessoas só conseguem ter essa noção, Tânia, quando tentam tirar o açúcar, né? Por exemplo, eu também adorava, eu sou apaixonada com café. Sou apaixonada. Eu amava café com leite e meu café com açúcar, né? Eu nunca gostei de adoçante. Então, quando eu fui para tirar o açúcar do meu café, nossa, foi terrível também, viu? Foram ali 5 dias. Nossa, Eu com dor tomo de café. cabeça, eu sentia Gente, quem tremedeira. quiser fazer Eu tô assim, pergunta, meu Deus, o pode que fazendo, aconteceu tá? com isso? O basicão a gente já tratou aqui, Pode né? fazendo perguntas aí, galera. Podem fazer Então, perguntas. eu acho que quando você começa já pelo café e tirando, você já consegue ir mudando e você consegue vendo as reações que seu corpo tem, né, a partir daí. Que as pessoas conseguem É. entender. E isso, gente, do corpo da gente é muito legal. O nosso corpo é um mini centro de pesquisas. E cabe a gente Responde realmente, demais. né, testar o que cabe, o que é bom, o que não é. Foi assim que eu caí na cetogênica, mas sem saber que era cetogênica. Eu sabia que eram 25 gramas que eu podia consumir por dia de carboidrato. Muito louco. É muito louco. O meu corpo realmente precisa estar em cetose para estar bem, né? Existem isso, gente. A cetogênica, diferença, vou aqui abrir um parênteses. Diferença entre cetogênica e low carb. A quantidade de carboidrato e que a cetogênica, ela tem essa função aí terapêutica. Mais terapêutica ainda do que a low carb também, né? A gente saiu já aí, né, consenso mundial em relação a dieta low carb ser uma
uma alimentação viável para diabetes tipo 2, tá? Sem ressalvas. Pode utilizar e ponto, tá? Pela associação Dentro, aí, na Associação Americana e Associação Europeia, tá? Então, assim, se você é diabético, a low carb é maravilhosa. tem uma Maravilhosa. minha que tá aqui na live que é diabética e é muito bom ela estar escutando isso, viu, Thelma? Não, gente, infelizmente não está ainda preconizado no Brasil, mas se já chegou nos Estados Unidos e na Europa, se essas duas associações, né, que ditam, né, são associações que ditam como que a saúde, né, vai ser abordada no mundo. Então a gente vai seguindo essas tendências americanas e europeias. Então, assim, provavelmente aí daqui uns 5 anos, creio que esteja assim, bem popular nos Estados Unidos, na Europa também, que é claro, né? Porque foi aceito hoje que vai estar todo mundo amanhã fazendo bagulho, né? Seguindo essa abordagem. Então, assim, vai demorar um tempo. Tem esse tempo aí de carência, as pessoas, né? Tem gente que ainda que tá assim, né? Aprendeu na faculdade de um jeito e quer estar preso aquilo dali. E aí é isso, a cetogênica também serve para quem é diabético, tá? Maravilhosa Dentro, também. Então, dentro do meu processo, eu utilizei várias vezes a estratégia da cetogênica para o meu corpo entrar em cetose. Inúmeras vezes, e até hoje, eu continuo utilizando essa estratégia. Tá? Deixa eu falar aqui com a Priscila, que ela tá falando que o fato Isso, dela ter a pergunta dela, insônia com a low interessante. carb é cetogênica. Então, na low carb a gente consome carboidratos de fonte vegetal, né? Então, assim, se você consome de manhã 2 ovos, estou inventando aqui, gente, um cardápio da doida aqui. No café da manhã, 2 ovos, no almoço, carne, vamos dizer que foi frango e uma salada verde. Ou seja, você não consumiu praticamente nada de carboidrato, talvez 5 gramas. Então sobram aí algumas gramas para você brincar à noite. Se você tem essa dificuldade, de dormir à noite, eu faria uma dieta extremamente cetogênica durante o dia e na última refeição eu colocaria o carboidrato, tá? Colocar o A carbo, nossa dá amiga certo. Patrícia Tassinari chama isso de Carbs Night, né? Que é Uhum. essa manobra de colocar o carboidrato. Não é uma quantidade alta, não é uma quantidade alta, mas é uma quantidade ali bacana que pode ajudar muito no sono, tá? E aí eu não sei, tá, Priscila, se isso pode se vai funcionar para você ou não. É uma sugestão, eu não te conheço, não sei se você tá com a sua insulina tão baixa ao ponto de estar causando insônia, não sei se você já tem outras causas de insônia, tá? Tem gente que tem síndrome do pensamento acelerado, tem gente que tem diversas coisas, e aí a alimentação só agrava isso, mas não é a causa principal. Então, se fosse você, também buscaria resolver aí as outras causas, né? A alimentação aí é só a mais, é só um agravante, né? Então, assim, carboidrato que eu digo é comer uma batata, por exemplo, uma batata inglesa. Gente, batata inglesa e batata doce é batata. Não fiquem nessa paranoia de ter que comer batata doce, não. Batata, batata. Batata mandioca, batata baroa, enfim, o que vocês quiserem, tá? Dentro dessa quantidade, assim, média, pensa na palma da sua mão. Se você não for muito mãozuda, é isso aqui, uma batata, bom, acabou, entendeu? Ou um ou outro, gente, não é festival, não. A Priscila falou que ela é ligada no 220, tá? O problema não é se ligada no 220. O problema é chegar na hora que tem que estar desligada, sair do 220. Né? A meditação ajuda muito, é uma prática maravilhosa. Exercício A físico, Priscila é ligada tá? mesmo, porque eu converso bastante com ela, ela é bem. Mas eu também sou. Eu sou uma pessoa bem assim agitada. E meditar, enfim, você tem que saber se desligar. Então eu tive que mudar a minha rotina, que a gente chama de higiene do sono, né? À noite, começar a relaxar, não assistir o seriado do assassinato, do que tá acontecendo aqui,
sei lá, ver filme da Marvel, ver coisa que tá acontecendo muita coisa. E aí você continua. Quando vai dando a noite, tem que ir desacelerando. E consumir. O nome disso se chama o nosso ciclo circadiano, né? E você vai seguindo esse ritmo que tem, que ele dura 24 horas. Então, quando estiver próximo do pôr do sol, esse aí não come muito depois disso. Não vai fazer a sua última refeição aí às 9, 10 horas da noite. Tenta mais próximo possível do Até pôr do às sol, 20 que é horas, o né? horário que Antes você da. tem que estar começando a desligar as turbinas, entendeu? Sim. E é isso que eu faço. Ajuda muito. Eu não tenho problemas de insônia, mas eu já tive. E ajudou muito. A mudar a alimentação para low carb foi o principal. Foi o que mais melhorou a minha insônia, foi mudar para cetogênica, né? Foi o que mais me ajudou. E eu não tive problemas de insônia, tá? E essa rotina, né? Talvez tem gente que precisa de fazer, sei lá, uma corrida, fazer um exercício, assistindo um vídeo em casa, toma aquele banho, relaxa, entendeu? Aí vai fazer a sua última refeição, vai ler um livro, vai assistir uma coisa leve, gente. A nossa vida já é muito agitada, muito violenta, muito tribulada. Aí você vai lá colocar uma coisa assim, extremamente estimulante, complica, né? E aí não é em relação ao carboidrato. Que mais que eu queria falar? Gente, quando a gente começa na low carb, existe uma coisa chamada gripe low carb. E aí, nada mais. Muitas meninas me reclamam, nossa, que começou e que ficaram gripadas e que a imunidade caiu e é Então, bem comum. eu não acredito muito que a imunidade cai, não. Às vezes é o estresse que faz o estresse de mudar a alimentação. Enfim, a insulina, eu falei para vocês no início do vídeo, tem várias funções, inclusive nos rins. E é ela que faz com que a gente faça esses depósitos de minerais. E quando ela baixa, a gente faz mais xixi e a gente libera isso, né? E aí a gente fica meio com menos minerais, a gente vai perdendo eletrólito, né? Porque não tem a insulina muito alta para ficar armazenando isso nos rins. Então, o que é a solução? Minerais, sal e cloreto de Sal. magnésio, se você quiser, né? Tem gente que toma só aguinha com sal, tudo bem. Depois a gente normaliza, depois estabiliza. Você não vai ficar dependente de tomar isso, não. E o sal, mitos do sal. Sal não faz mal, tá, gente? A gente consome quantidades aí inferiores às ideais. Isso aí não é uma coisa ainda muito divulgada. Se você quer ler um pouco sobre isso, sobre os mitos do sal, vai lá no Nutridados, que tem 4 artigos muito legais, adaptados de um livro maravilhoso, que se chama The Salt Fix, tá? E maravilhoso, maravilhoso. A cetogênica tá falando assim, caldo de ossos também ajuda, né? Qualquer coisa que tenha sal ajuda, né? Se você colocar, fazer um caldo de ossos aí bem bacana, temperadinho e tudo mais, vai ajudar. Tem gente, eu pego às vezes só um sal grosso, uma pedra de sal grosso. Gente, eu ando muito com pedra de sal grosso no bolso. E aí eu Eu chupo. também ando com salzinho. E aí eu chupo, então você aquele sachêzinho, eu chupo e fica tudo Aham. bem, tá? E aí cospe quando não tiver mais gostoso, porque o nosso corpo tem a necessidade do sal. E aí, quando a gente se excede no sal, quando a gente salga demais uma comida, a gente não consegue terminar de comer. Porque, por isso. Então, o sal, ele não tem essa característica de abuso. Não é algo que você vai abusar, que nem o açúcar. Então, assim, fiquem despreocupados, tá? Tá acabando. Tem 1 minuto. Eu vou só me agradecer, me despedir. Gente, próxima, juro que vai ser lá no da Flávia sobre o jejum intermitente, alguma coisa Vamos assim. falar sobre o jejum, porque já teve uma pergunta aí. Você viu, né, Nutri? Da Não vi, Bruna não. falando sobre o jejum. Que o jejum causa insônia? Enfim, É. geralmente não causa, não é o grande causador, não, gente. Mas é isso. É,
Muito obrigada, Flávia, por ter me convidado. Gostei muito. Vai ficar no YouTube. No YouTube é só ir no canal Nutridados, gente. Põe lá, canal Nutridados, que você vai achar, tá? E tem muita coisa lá legal, muita live legal. Muita não. Tem algumas lives legais e a gente vai colocando mais cada semana. É isso. Beijo e gratidão. Você tem 30 segundos, amiga. Sério, eu quero agradecer a Tânia por ter aceito o convite. Super obrigada, viu? Pra gente estar batendo esse papo. Foi muito legal. Tenho certeza que esclareceu bastante aí para as meninas. Vamos conversar mais, vamos falar sobre o jejum intermitente. Tem muita coisa gostosa pra gente falar aí. Mas, Tânia, super obrigada. Vamos aí acompanhar o Nutridrados, que a Tânia todos os dias passa dicas maravilhosas, Todo tá? dia tô aqui. Todo dia. Então, brigadão, gente. Obrigada por ter ficado aí essa uma horinha com a